Mateus 7, versículo 21 diz assim, ó: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa palavra nos traz uma séria advertência. Essa palavra nos traz uma verdade que vai acontecer, já acabou. Você pode ter certeza que é inefável, isso não vai falhar. Todas as palavras de Jesus se cumprirão. E nesses 3 versículos nós entendemos que conhecemos várias pessoas e vemos quantas das vezes nós não fomos essa pessoa, sabe? A gente vê tanto tipo de fé, tanto tipo de religião. E segundo o evangelho aqui de Mateus, nós entendemos que não é todo aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas ele está dizendo claramente que é aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Posso te dizer várias. Perdão, amor, fé, longanimidade, benignidade, esses são os frutos do Espírito. E você só vai conseguir ter tendo o Espírito morando em você e permitindo que o Espírito Santo faça de você um jardim onde ele vai produzir os seus frutos. Quando você estende a sua mão para ajudar alguém, quando você ouve qual é a vontade de Deus, quando você busca saber, é um conjunto de coisas. Para você saber a vontade do Senhor, você tem que buscar saber qual é essa vontade, ela não vai chegar para você de mão beijada. São verdades necessárias, são verdades preciosas que para você conseguir alcançar o entendimento delas, você vai ter que realmente buscar, sabe? E se você sabe qual é a vontade dele e não pratica, toma muito cuidado. Não continue agindo dessa forma, vai ser severa. Jesus nos ensina, em um outro momento, em um outro local da palavra, que aquele que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não faz, esse receberá muitos açoites. Não é todos que vão para a igreja que naquele último dia vai ser salvo. Não são todos aqueles que oram que naquele último dia vai ser salvo. E digo mais, você imagina, quando você vê aí alguém que ora, que faz milagres, quando você vê uma pessoa que expulsa os demônios, quando você vê que essas pessoas profetizam, a gente automaticamente tem a mania e a tendência de achar que esses são os cristãos. E o texto nos faz entender claramente, não é assim que você analisa. Não é assim. E eu tenho até uma frase que eu aprendi baseada nesse texto que diz assim, que a condenação está em não conhecer ao Senhor e não praticar a sua vontade. E esse texto nos dá clareza de entendimento. Se você não sabe qual é a vontade do Senhor sobre a sua vida, talvez você possa estar se perguntando, mas qual que é a vontade dele? Será que eu estou fazendo? Será que eu não estou? Pegue a Bíblia, pegue a palavra, vai ler, vai entender, vai pedir ao Senhor que te mostre, e ele vai começar a mostrar para você qual é a vontade dele. E quando ele mostrar, você coloca em prática, pratica, busque conhecer ao Senhor, busque viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. É tão maravilhoso poder ouvir a voz do Espírito. Eu estou aqui, essas gravações é feita no meu quarto, e aqui, ó, bem aqui do lado, é o lugar que eu oro, geralmente. É tão maravilhoso poder ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes eu ouvi o Espírito Santo falando comigo aqui dentro? Você sabe uma coisa, eu não sei muito como expressar, toda vez que eu tento expressar de um jeito muito intenso, parece que eu sou insuficiente. Parece que as minhas expressões emocionais e corporais não me permitem compartilhar a verdadeira natureza dessa experiência, a verdadeira intensidade dessa experiência. Mas não existe para mim, não conheço. Olha que eu já fiz muita coisa nessa vida, eu já provei muita coisa nessa vida. Mas eu tô aqui para ser uma testemunha e dizer para você, não existe momento mais gostoso na minha vida do que o momento em que eu estou ali fazendo, principalmente aqui na varanda, em algum outro lugar, fazendo alguma coisa, e eu escuto o convite do Espírito Santo me chamando para entrar no quarto. Não tem nada que se compare a isso. Quantas vezes eu estou por ali assim, eu escuto ele falando assim, ó, vem pro quarto, vamos conversar, quero falar com você, quero te ouvir.
Vocês têm ideia o que é ouvir a voz do Espírito Santo falando assim com a gente? Eu nem ia levar para esse lado, mas Deus sabe todas as coisas. Eu tenho convicção da minha fé, vou usar aqui, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar religião, mas para vocês entenderem que sobre o cristianismo, existe milhares de religiões no mundo, e algumas pessoas já me perguntaram assim, cara, mas como é que por que você acha que só você está certo, vocês que é cristão, vocês que é crente? O que te garante que um espírita, o que te garante que um católico, sei lá, o que te garante que enfim, usa aí qualquer nome de religião que você lembrar, o que te garante que essas pessoas não estão certas e você pode estar errado? O que me garante é isso. Eu vejo essa palavra, a Bíblia, ela não é só um livro, ela se torna realidade na nossa vida, na minha vida. É ela que tem me libertado, que tem me transformado. E que isso, eu ouço a voz do Senhor falando comigo com base na Bíblia. Eu ouço o Espírito Santo falando comigo. É aí que eu sei que eu estou no caminho certo. É quando eu ouço a voz do Criador, do nosso Criador. Quando Ele me chama para um lugar secreto. Vocês têm ideia? Eu vou colocar agora um vídeo para vocês verem. Ele transmite um pouco do que eu estou dizendo para vocês. Andrômeda é a coisa mais distante visível a olho nu. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? 300 bilhões. E Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. E tem um destino traçado para mim. Sabe, quando ele diz assim, quando a gente chega na conclusão, ele sabe o meu nome, ele sabe quem eu sou, ele conhece os meus pensamentos, ele passeia dentro do meu cérebro, ele consegue ver todas as sinapses, ele consegue ver cada sentimento, cada emoção, sabe? Ele é um Deus tão grande que todas as coisas existem nele e subsistem dentro dele, mas ele também é um Deus que pode olhar cada neurônio seu recebendo uma informação, é uma sinapse que chama, né? Ele pode estar ali olhando como eu estou olhando para essa luz aqui agora, sabe? Não existe limitações para esse Deus. É por isso que eu sei que o que eu estou falando, o que eu estou pregando, que a Bíblia é a palavra da verdade. É por isso que eu tenho certeza que eu estou no caminho da salvação, eu estou no caminho da fé. Porque eu vejo essa palavra se tornando realidade na minha vida. Então, para você que ora e opera maravilhas, para você que ora e faz milagres, para você que expulsa os demônios, se você não tiver uma vida de intimidade, uma vida de obediência à palavra do Senhor, a você que não tem interesse em saber qual é a vontade dele para que possa colocar em prática, eu tenho uma triste notícia para você. O tanto de pessoa que você curou, o tanto de pessoa que você orou e expulsou o demônio, o tanto de milagres e maravilhas que você operou não vai ser suficiente para aquele dia salvar a tua vida. Não vai ser suficiente para você mostrar isso para Deus. E Jesus já avisou, ó, vai ter gente que vai falar, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz maravilha, no teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai falar, ó, eu não te conheço. O tempo de conhecer o Senhor Jesus é agora. Entregue-se, busque o Senhor, bate que a porta se abre. A Bíblia fala que busca de verdade, aquele que se humilha, aquele que se entrega, aquele que está procurando o Senhor, continua procurando que Ele vai se manifestar na sua vida. Acredite, esse Deus te chama e esse Deus espera que você realize a sua vontade. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse momento, te louvo pela oportunidade de compartilhar aquilo que tenho entendido da tua palavra, aquilo que tenho recebido de ti. Abençoe cada um daqueles que ficaram até o fim do vídeo
que eles possam colocar essa palavra em prática, Pai. Que aqueles que não te conhecem verdadeiramente possam tomar uma decisão de conhecer a Ti, Pai, de prosseguir em Te conhecer, Pai. Que isso seja progressivo na vida de cada um, Pai, até que eles cheguem ao ponto de dizer, como sempre estou falando aqui, como disse Jó, eu sei em quem tenho crido e eu sei que por fim ele se levantará. Que nós possamos Te conhecer intimamente, Senhor, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Pai, nos dê a oportunidade de conhecer a Sua vontade, de saber qual é a Sua vontade e também, Pai, a decisão de colocar em prática. Para que naquele dia, Pai, nós não venhamos ouvir essa terrível sentença de que o Senhor não nos conhece. Ajude-nos a entender o tempo da Tua visitação, Pai, e aproveitar o momento e o dia chamado hoje para que possamos Te conhecer. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Curte, compartilha. Perfil Abba Pai está aqui com esse objetivo de compartilhar a palavra do Senhor. Amém?